Cavaleiros Jedi são uma ordem de monges galácticos, né, do espaço, dedicados ao lado luminoso da força, que tem como filosofia, que tem como objetivo manter a paz e a ordem e a justiça na galáxia. Então, a gente, sabendo quem são os Jedi, a gente tem, né, como fãs, né, todo fã de Star Wars já brincou com um colega numa roda de amigos de ranquear quem são os Jedi mais poderosos, né, da saga, e cada um tem a sua própria lista. Por isso eu trouxe para vocês esse vídeo com o nosso top 10 melhores Jedi de Star Wars, tá certo? Então, o nosso top 10 é aqui nesse vídeo, logo depois da vinheta. Segura aí. Fala, seus nerdolinhas lindos! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou o Oliver e olha, hoje a gente está começando mais um vídeo com o nosso top 10 melhores Jedi. Já vai comentando aí, qual é o seu top 10 melhores Jedi de Star Wars? Já vai comentando aí, quero saber a opinião de cada um de vocês. Bom, primeiro, antes da gente começar o nosso top 10, é importante deixar claro que o que eu levei em conta, né, os 3 principais pontos que eu levei em conta, né, os critérios que eu levei em conta para criar essa lista, que é a minha opinião, a lista é somente a minha opinião, e de Jedi dentro do canon, tá? Isso é importante. É somente canon. Então, se você quiser ver uma lista com Jedi do Legends, que é outro patamar de poder, aí comenta aí se vocês querem. Que aí eu faço a pesquisa aí e trago pra vocês um vídeo de top 10 Jedi do Legends, tá certo? Então essa lista é somente de Jedi que fazem parte do canon. Sabedoria, poder e feitos foram os 3 critérios que eu levei em conta para poder criar essa lista. Essa lista que começa com a nossa querida Ahsoka Tano, a nossa querida Paçoca, né? Em 10º lugar, a nossa querida Paçoca Tano. E muita gente vai comentar aí, pô, mas a Ahsoka não é Jedi, ela deixou a Ordem Jedi mesmo antes de se tornar uma Cavaleira Jedi, né? Já que ela saiu da Ordem Jedi como uma mera Padawan. Mas mesmo assim, as atitudes da Ahsoka ao longo da sua vida sempre demonstraram ser uma guerreira pelo lado luminoso da força, que é justamente ser uma Jedi. Né? Embora ela não tenha, como eu já falei aqui sobre isso, né, no vídeo, ela é uma espécie de Jedi cinza, né? Que são Jedi que são mais Jedi ainda do que os próprios Jedi, né? Ela lutou ali pela pacificação de Mandalore no final de The Clone Wars, né, no final das Guerras Clônicas. Ela ajudou na formação da Aliança Rebelde, que serviu ali para enfrentar o lado sombrio, para enfrentar o Império, e ela não deu mole, né? Ela enfrentou o lado sombrio cara a cara, encarnado no próprio Darth Vader, na figura do Darth Vader, que era o Anakin Skywalker, mestre dela, né? Então, sendo assim, esses pontos fazem da Ahsoka, sem dúvida nenhuma, uma das 10 melhores Jedi de Star Wars. Em 9º lugar, a gente tem a nossa querida Jedi da Alta República, né? A nossa cota da Alta República, que pra quem não sabe, a Alta República é um momento recente que surgiu recentemente, né? Nos livros de Star Wars, é um arco dos livros de Star Wars que surgiu recentemente, e não poderia faltar, lógico, uma Jedi representando todo esse período, que seja justo, né? Então trouxe gente das prequels, da trilogia original, da Alta República, das sequels, né? Então a Eivor, né, foi uma das maiores Jedi ali do período dela, da Alta República, e ela tinha um barato muito diferente de outros Jedi, porque a Eivor, ela podia sentir a força através da música, né? Ela tinha uma percepção diferente do comum, diferente dos outros Jedi, né? Então ela tinha uma habilidade chamada a canção da força, né? Ela sentia a força como um ritmo de uma música. Os seres vivos ela sentia como as notas musicais, né? Então ela não era um tipo tradicional de Jedi, ela tinha um contato com força diferente e criativo, né? Os criadores da Eivor foram criativos nesse ponto, né? Enfim, um dos principais feitos da Eivor ali, né, eram o seu poder mental, né? A Eivor, usando essa habilidade, a canção da força, ela conseguiu criar uma rede onde ela conectou vários Jedis, né? Uma rede mental, né? Através dos poderes da força, né? Onde vários Jedi, vários seres vivos puderam se conectar através dessa rede criada pela Eivor, né? Aliás, graças a esse poder também, a Eivor, ela literalmente teve o maior feito
da época dela, né? Da vida dela, que foi literalmente salvar um sistema estelar inteiro, né? Como é que ela fez isso? A gente sabe que no período ali da Alta República ocorreu o grande desastre, né? Ocorreu o grande desastre que causou uma mega destruição devastadora em vários pontos da galáxia. Não é verdade? Então, graças ao grande desastre, um tanque de gás Shibana, que vocês sabem é um gás volátil, né, explosivo de Star Wars, ele acabou ficando à deriva no espaço e estava à deriva indo colidir com um Sol, né? Só que a Avar foi malandra e ela soube usar a força, ela usou esse poder da canção da força, né? Os poderes mentais, né? Usando a mente, ela conseguiu afastar o tanque do direcionamento que ele estava tomando, que era em direção ao Sol. Porque se ele atingisse o Sol iria entrar em colapso, iria explodir. E aí causar a destruição de todo o sistema estelar. Então, graças a Avar, isso não aconteceu. E em oitavo lugar a gente tem o nosso querido Ezra Bridger, né? Os fãs de Star Wars Rebels agora ficam loucos, né? O Ezra. O Ezra, gente, ele era um jovem Jedi, um Jedi que surgiu ali num momento sombrio, um momento difícil, um momento conturbado, que foi o reinado do Império, né? O reino sombrio do Império Galáctico, né? Como o próprio Obi-Wan fala, a Era das Trevas de Star Wars, né? Então, o Ezra surgiu nesse momento, ele foi treinado pelo Kanan, e desde garoto, desde Padawan, ele já começou enfrentando uma porrada, enfrentando um monte de Inquisidor, que não eram Lord Sith, sim, eles eram ex-Jedi que caíram pro lado sombrio e receberam o treinamento do próprio Darth Vader, né, que era o grande terror do Jedi naquela época, né? Então, o Ezra, ele cresceu dessa maneira, né? A gente vê o crescimento dele em Star Wars Rebels, né? Então, o maior feito do Ezra, sem sombra de dúvidas, né? O principal feito do Ezra foi se sacrificar para salvar Lothal, salvar seus amigos, salvar seu planeta natal do Império. Quando ele conseguiu fazer algo até então nunca visto, né, em Star Wars, porque os Jedi podem controlar as mentes de outras criaturas, né, de outros seres, mas o Ezra fez algo totalmente incomum, porque ele conseguiu controlar a mente de várias baleias do espaço, baleias espaciais, né, os Purrgil, né, que são aquelas criaturas que parecem realmente baleias espaciais, né? Então o Ezra conseguiu entrar em contato com elas, né, entrou na mente delas, fez elas prenderem o Troll, né, dentro do Star Destroyer com os seus tentáculos, e elas podem saltar, né, as baleias podem saltar para o hiperespaço, né? Então ele fez elas grudarem no Destroyer e saltaram para o hiperespaço, né? Então esse foi o sacrifício que o Ezra fez para salvar seus amigos, para salvar Lothal, né, seu planeta natal, e desde então ele acabou ficando desaparecido, né? Então, mas o seu sacrifício nunca foi esquecido. Em sétimo lugar a gente tem o nosso amado e azarado também Qui-Gon Jinn, né? Porque o Qui-Gon, ele foi um mestre Jedi ali no período das prequels, né? E provavelmente foi o Jedi mais sensato que já existiu, né? Ele foi um Jedi muito sábio, de grande sabedoria, mas que batia de frente, né? Ele ia pro combate, ele ia pro conflito, porque ele não aceitava as coisas erradas da Ordem Jedi, né? Então ele fazia parte da Ordem Jedi, mas era um grande crítico a ela própria, o que é uma coisa completamente normal. Não é porque você faz parte de um grupo que você vai lamber as bolas de todo o grupo e ficar cegos ali naquela coisa. Foi justamente o que causou a queda da Ordem Jedi. E o Qui-Gon não, o Qui-Gon batia de frente e era um crítico da Ordem Jedi, embora fizesse sempre parte dela, e nunca passou pela cabeça do Qui-Gon ir pro lado sombrio. Ele era um grande representante do Jedi, ele era o PIB do Jedi ali naquela época, era o Qui-Gon, né? Então, por isso, justamente por ele ser esse cara do combate, de enfrentar o Jedi, ele nunca foi convidado para fazer parte do conselho. Embora ele fosse um mestre muito sábio, de grande sabedoria, ele nunca foi convidado para fazer parte do conselho, como ele realmente merecia. Enfim, o Qui-Gon foi o primeiro Jedi a enfrentar um Lord Sith em milênios, né? E foi a primeira vítima do retorno dos Sith. Ele foi a primeira vítima. Darth Maul matou ele. Foi a primeira vítima ali de Star Wars do retorno dos Sith, que depois veio acontecer com o Palpatine e com o Darth Vader, né?
ao longo das Guerras Clônicas, né? Mas o maior feito do Qui-Gon, sem sombra de dúvidas, foi o treinamento que ele concluiu mesmo após a sua morte, o treinamento do caminho da imortalidade, né? Ele abriu o caminho para vários outros Jedi que vieram ali seguindo os passos dele para se tornarem fantasmas da força, né? Então o Qui-Gon morreu cedo, mas com certeza foi um dos Jedi mais importantes da sua época. Em sexto lugar, a gente tem a nossa protagonista da última trilogia de Star Wars, Rey Skywalker. Está chegando porque a Rey, ela é uma Jedi diferente da maioria dos outros Jedi, né? E desses Jedi todos que eu tô trazendo aqui nessa lista, ela é a Jedi, embora muito poderosa, que teve o treinamento mais restrito de todos, né? A Rey, ela passou só por um curto e simples treinamento com o Luke, depois que foi concluído pela própria Leia, que também não era lá uma Jedi. Ela teve treinamento, beleza, mas ela decidiu seguir o caminho da política e não o caminho Jedi, né? Então ela teve um treinamento bastante restrito. E fora, o grande diferencial da Rey é que a maioria dos poderes dela vinham da díade da força que ela tinha com o Ben Solo, né? Então por isso ela aprendia os poderes da força muito rápido, como a gente vê nos filmes, né? Graças à díade da força. Fora o fato também dela ser neta do Imperador Palpatine, que também era um dos usuários da força mais poderosos da época dele, né? Então ela, como herdeira dele, ela também tinha muito poder. Mas é como o Luke falou em Os Últimos Jedi: poder bruto sem treinamento não é nada, né? Não é nada. Então, a Rey, tendo o treinamento, é que ela conseguiu atingir as capacidades dela, né? Enfim, o maior feito da Rey, sem dúvida, foi quando ela pôde se conectar com todos os Jedi que vieram depois dela, que deram força para Rey enfrentar o Imperador Palpatine e destruir o Sith de uma vez por todas, né? Então esse foi o maior grau de poder que ela usou, e foi um grau de poder tão overpower, tão ferrado, que literalmente a Rey morreu no processo. Depois ela foi revivida pelo Ben Solo, né? Então é importante lembrar desse momento ali nos finalmente de Ascensão de Skywalker. Em quinto lugar, a gente tem o nosso querido, o nosso amado, o nosso adorado, o escolhido, né? The Chosen One, né? O nosso querido Anakin Skywalker, né? O Anakin, ele acabou se tornando muito mais famoso, muito mais conhecido pelo seu trabalho no lado sombrio, né? Se tornou literalmente o maior vilão da história do cinema, que foi Darth Vader. Ele ficou muito mais conhecido por Darth Vader do que pelos seus feitos como Anakin Skywalker. Mas, no entanto, o período em que o Anakin foi um Jedi, ele foi um exímio Jedi, ele foi o maior Jedi da época dele, né? Ele desenvolveu um papel ímpar durante as Guerras Clônicas. Grande parte das vitórias que a República teve nas Guerras Clônicas ocorreram muito graças ao Anakin. O Anakin era um grande estrategista militar, né? Um grande guerreiro. A gente viu isso diversas vezes. A importância dele sendo posta na ação em The Clone Wars, né? Na série animada. Então, além do Anakin ter feito tudo isso, né? O papel que ele desempenhou nas Guerras Clônicas, a grande coisa pela qual o Anakin é lembrado é por ter sido realmente o escolhido. Porque o Anakin, ele destruiu a Ordem Jedi como ela era, e depois, anos mais tarde, ele também destruiu o Sith, né? Destruiu o Imperador Palpatine e a si próprio, porque ele era também um Sith. Então ele estava destinado a ser um Jedi e depois se tornar um Sith, mas ele trouxe equilíbrio para a força a partir disso, né? Porque ele destruiu uma Ordem Jedi na sua decadência, e depois veio e destruiu também o Sith, né? Então a partir disso ele reequilibrou a força num patamar nunca antes visto. Em quarto lugar, a gente tem o nosso querido Obi-Wan Hello There Kenobi, o nosso querido Obi-Wan Kenobi, que foi literalmente o mestre dos mestres, né? O mestre dos mestres, fora o mestre Yoda, né? Ele foi o mestre dos mestres da Ordem Jedi. Ele só perde pro Yoda porque ele treinou literalmente os dois maiores Jedi que já existiram, de duas gerações diferentes, né? Os dois maiores Jedi de duas gerações diferentes, que foram Anakin e Luke Skywalker, né? E ele treinou tanto o Anakin quanto treinou o Luke. O Obi-Wan sempre foi fiel aos dogmas da Ordem Jedi, embora ele
tivesse passado pelo mesmo processo, pelo mesmo caso do aprendiz dele, né, do nosso querido Anakin safadinho, safadola Skywalker, né, ele não sucumbiu a traição dos dogmas da Ordem Jedi, porque ele era realmente apaixonado, assim como o Anakin era apaixonado pela Padmé, o Obi-Wan também foi apaixonado pela Duquesa Satine. E ele nunca traiu a Ordem, ele preferiu a Ordem do que a Satine, né? Embora ele tenha desenvolvido uma amizade com ela e tudo mais, mas ele era apaixonado pela Satine. Né? Então, isso é importante citar sobre o Obi-Wan. O maior feito dele pode ser... Tem dois muito que ficam no páreo. O Obi-Wan foi o primeiro Jedi em um milênio a eliminar um Sith. Ele quem derrotou o Darth Maul lá em Ameaça Fantasma. Então, um ponto pra ele. Um belo ponto pra ele. Porra, ele era um Padawan, né? Importante lembrar disso. O Obi-Wan era um Padawan quando ele fez isso. Quando ele destruiu o Maul, que era um Sith muito bem treinado, diga-se de passagem, né? Então, ele acumulou ali ao longo das Guerras Clônicas vários adversários. Então, Dooku, Ventress, o Grievous, né? Vários adversários que, graças também à ajuda do Anakin, do aprendiz dele, foram todos superados, né? Mas o grande adversário do Obi-Wan, sem dúvida, foi o Anakin Skywalker quando ele caiu pro lado sombrio, né? Então, o Obi-Wan, ele fica até a frente do Anakin nessa lista, porque ele tem uma coisa que o Anakin não tem. Ele soube manipular as emoções dos adversários dele, né? Ele soube, através da sabedoria dele, ele soube manipular a fraqueza do Anakin, que era o ego. Então ele atiçou o ego do Anakin e o Anakin pulou e ele foi lá e cortou as pernas dele. Graças ao ego. Foi dessa maneira que ele venceu, dominando as emoções dos seus adversários. Né? Então o Obi-Wan, quando ele tem esse domínio, ele leva a melhor. Né? Então, depois disso, com a queda da Ordem Jedi, o Obi-Wan acabou ficando 20 anos exilado, né, em Tatooine, tomando conta ali do Luke. E quando o Luke floresceu ali pra força e tudo mais, iniciou o seu caminho como Jedi, ele iniciou com o Obi-Wan. Né? Então é muito importante esse ponto. E depois que ele morreu, ele seguiu os passos do mestre dele, do Qui-Gon, e se tornou também um fantasma da força, dando auxílio no treinamento do Luke, né, do Luke Skywalker, ali nos anos que se passaram. Em terceiro lugar, a gente tem o nosso odiado, né, por muitos fãs de Star Wars, e com razão, né, o nosso Mace Motherfucker Windu, né, o nosso querido Mace Windu, né, um dos Jedi, se não o mais poderoso da época dele, né, junto com Anakin, com Yoda, além do Anakin e do Yoda, justamente como o próprio George Lucas já declarou isso, eles eram os únicos capazes de derrotar o Imperador Palpatine, né? E o Mace Windu o fez, ele derrotou o Imperador Palpatine. Foi, aliás, que o Yoda até não conseguiu. E ele conseguiu, né? E agora você vê, o Grão-Mestre Jedi não conseguiu, e o Mace Windu, que também era o Jedi do Conselho, o Mestre Jedi, ele conseguiu. Então, ele foi, além disso, um dos únicos Jedi adeptos da sétima forma de combate com sabre de luz, né? A Vapad, que tem uma técnica bastante agressiva que beira o lado sombrio. Então, o Mace Windu é um dos únicos Jedi que usam essa forma, que beira o lado sombrio. Mas só que o principal erro do Mace Windu foi a arrogância. Né? O Mace Windu, ele tinha um grande poder, mas ele era arrogante. Então, isso faz dele um dos Jedi até mais odiado de Star Wars, pela arrogância dele. E, aliás, ele pagou pela arrogância, é importante trazer essa análise também, ele pagou pela arrogância, porque no momento final dele, quando ele precisou, ele precisou de quem ele mais desacreditou, de quem ele mais desdenhou, que foi o próprio Anakin, né? E a vida dele, no final das contas, foi parar na mão do Anakin, porque ele derrotou o Palpatine e o Anakin chegou lá na hora H. E ele foi lá, cortou a mão, o Anakin, né, foi lá, cortou a mão do Mace Windu, e juntos o Anakin como cúmplice, né, e o Palpatine fritou o Mace Windu e acabou causando a morte dele. Então, né, então se ele não tivesse sido tão arrogante, se não tivesse desconfiado tanto e desdenhado tanto do Anakin, talvez esse conflito tivesse tido um resultado diferente. E, em segundo lugar, a gente tem o nosso Agroboy do deserto de Star Wars, Agroboy de Tatooine, o nosso querido Luke Skywalker. Né? O Luke Skywalker, tirando
a Rey, ele é um dos Jedi dessa lista que teve o treinamento mais restrito, né? Que teve o treinamento mais curto de todos, né? Porque ele literalmente fez um supletivo de Jedi com o Obi-Wan e com o Yoda, mas que não decepcionou. Porque ele literalmente ele fez o que ele tinha que fazer. O papel que ele foi designado a ele pelo Luke, pelo Obi-Wan e pelo Yoda, que era destruir o Sith, eliminar o Sith, ele realmente aconteceu. É porque foi graças ao Luke, né, que teve a instrução dos dois maiores Jedi, né, e principalmente sobreviventes da antiga Ordem Jedi, e o Luke já é de uma outra Ordem Jedi que surgiu ali depois da destruição que houve no episódio 3, né? Mas enfim, o Luke tinha o poder bruto como um Skywalker, mas como ele mesmo fala depois, poder bruto não é nada, né? Então ele teve o poder bruto que foi aperfeiçoado e isso fez dele um Jedi imbatível, né? Por isso justamente que ele está em segundo lugar na nossa lista, né? Então ele venceu os Sith e trouxe o equilíbrio para a força, né? Trouxe o equilíbrio para a força, porque muita gente considera ele como o verdadeiro escolhido, né? Quando ele derrota o Vader e traz o Anakin de volta do buraco, né? De onde ele estava ali dentro daquela armadura do Vader. E aí sim é que o Vader joga o Imperador no buraco, mata o Imperador e aí o equilíbrio da força acontece, né? Então, além disso, o Luke também acabou depois construindo a sua Ordem Jedi, a nova Ordem Jedi, que de novo não deu certo por causa do Ben Solo, né? Mas o sacrifício final do Luke foi inesquecível. Quem não lembra de Os Últimos Jedi? Você pode reclamar o que for no filme, mas o sacrifício do Luke no filme é muito bom. Porque ele usou um nível de poder nunca antes visto em Star Wars. Porque ele literalmente, aqui onde eu tô, ele fez uma projeção em outro mundo muito distante de onde ele estava, né? Então é um nível de poder tão grande que ele acabou morrendo no processo. Para você ver o nível que o Luke atingiu, né? Então ele tinha o poder bruto, mas que foi aperfeiçoado. E depois, com a morte dele, ele acabou seguindo o mesmo caminho do mestre dele, dos mestres dele, né? Do Yoda e do Obi-Wan, e se tornando um fantasminha camarada. Mas falando no mestre Yoda, né? No nosso querido Yoda, porque o primeiríssimo lugar da nossa lista é dele. O nosso querido Gremlin do espaço sideral. O nosso querido Matusalém das estrelas. O nosso querido Mestre Yoda. Mestre Yoda, cara, ele é o único grão-mestre Jedi da Ordem que a gente viu nesse tempo todo. Desde a Alta República ele já era grão-mestre Jedi, né? Então, gente, o Yoda, ele é, como eu falei, um Matusalém do Star Wars. Porque 900 anos não é pra qualquer um. Então ele viu várias gerações de Jedi surgindo e desaparecendo, né? Até que com o fim da Ordem Jedi, ele acabou se escondendo, né? Se exilando em Dagobah com a derrota que ele sofreu ali pro Palpatine. E aí, nesses 20 anos que ele passou em Dagobah, ele deu uma caducada, vamos ser sinceros. O Yoda deu uma caducada ali. Ficou ali 20 anos no pântano, coçando. Ele deu uma caducadinha, né? Porque quando o Luke chegou lá, ele já não tava muito na sanidade dele, né? Mas ele continuou ali com o treinamento do Luke, deu todos os ensinamentos que o Luke precisava e possibilitou que o Luke se tornasse o Jedi que ele se tornou, né? Então, a gente ali, com todas aquelas frases confusas, com todos os ensinamentos que ele trouxe, embora com frases confusas, mas a joia do que é um treinamento Jedi, criado ali pelo George Lucas, pelo pai do Star Wars, tá ali em O Império Contra-Ataca, né? O treinamento do Yoda com o Luke é a inspiração para várias outras histórias de Jedi que vêm sendo contadas aí ao longo dos anos, né? Então tudo surge a partir desse treinamento do Luke com Yoda, cheio de frases confusas, cheio de metáforas, né, que o Yoda tem o costume de usar, né? Mas enfim, o principal feito do Yoda, né? A gente pensa que ele parou por aí, que foi treinar o maior Jedi de todos os tempos ali, o Luke Skywalker, né? Não. Ele
continuou nativa, mesmo muito tempo depois, 30 anos depois, porque 30 anos depois, ele lembra que ele conheceu o Luke quando o Luke era magrinho, 20 anos, marombadinho, né? Então, 30 anos depois, quando o Luke já tava buchudo, tava todo esculhambado, tava todo esculachado, ele voltou do espaço, né, fora do mundo astral, como o fantasma da força, e deu uma lição de moral no Luke, puxou a orelha do Luke, porque o Luke tava fazendo um monte de cagada, né, e ele puxou a orelha do Luke, né, e você acha que parou por aí? Não, meu amigo, não, meu camarada, ele com o dedinho, ele levantou o dedinho assim, ó, ele levantou o dedinho e caiu um puta raio gigante em cima da árvore. É uma das principais feitos dele, que a gente nunca tinha visto, né, em Star Wars, é um fantasma da força, tem um nível de poder desse tamanho que invoca um mega raio e que joga numa árvore. A gente nunca tinha visto um fantasma da força tendo esse controle da natureza, né? Então, não é à toa que o Yoda tava no primeiro lugar da minha lista, né? Então, pra mim, o Yoda é o maior, é o primeiro Jedi, não é à toa que ele é o grão-mestre, que ele é o mestre de todos os outros Jedi do cânone de Star Wars, tá certo? Então, fecha a conta e passa a régua, porque esse é o meu top 10 melhores Jedi de Star Wars. Você concordou comigo? Você acha que eu acertei no meu top 10? Qual é o seu top 10? Quais são os seus Jedi, os seus 10 Jedi favoritos, os seus 10 melhores Jedi de Star Wars? Comenta aqui embaixo. Você concorda com a minha lista? Você mudaria as posições do Jedi que eu trouxe na minha lista? Comenta aqui embaixo, no comentário fixado, tá certo? No comentário fixado. Então, gente, se vocês curtiram o vídeo, se vocês gostaram desse formato de vídeo, comentem aqui embaixo se vocês querem o vídeo dos Sith. A gente pode fazer os 10 melhores Sith, a gente pode fazer os 10 melhores Jedi do Legends, que aí a gente já entra em outros quesitos, né? Totalmente diferentes do Jedi do Canon, né? Que é outro nível de poder, tá? Então, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos, né? Se você tem um colega fã de Star Wars que você quer comparar a sua lista com a lista dele, manda esse vídeo pra ele, tenho certeza que ele vai gostar, tá certo? Então, aqui no final vão ficar 2 outros vídeos sugeridos também pra vocês continuarem acompanhando. E na nossa descrição também tem vários outros links para outros vídeos que vocês também podem acessar, tá certo? Então, a todos que acompanharam até aqui, meu muito obrigado. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência e até a próxima, gente.